Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, eu sou ilustradora e designer também. E no vídeo de hoje eu vou responder uma perguntinha que algumas pessoas de vez em quando me fazem, não necessariamente aqui na internet, também no dia a dia, na vida, por aí. E é uma pergunta que eu acho que é bem legal de responder e se deixar eu vou falar horas e horas e horas, então vocês já sabem, né? Se prepara aí, já faz a pipoca de vocês pra assistir o vídeo de hoje. Oh God, not again. Eu vou tentar não fazer vídeos muito longos, porque eu sei que vocês não gostam, mas eu acho que é legal e gostoso. Deixa aqui nos comentários se vocês preferem os vídeos longos do que os vídeos curtos, porque, assim, eu consumo bastante vídeo curto, sim, mas eu acho que eu gosto muito mais de vídeo longo, porque a gente consegue estender mais o assunto, sabe? E ser mais reflexivo ali em cima de algumas questões, que eu acho que nos vídeos curtinhos é tudo tão rápido que, sei lá, quantos vídeos que a gente consome por dia desses curtinhos e o quanto disso a gente realmente acaba absorvendo, né? Mas não tem dúvidas de que os vídeos curtos eles performam muito melhor hoje em dia do que os vídeos muito longos. Mas enfim, o tema do vídeo não é esse. A gente vai falar sobre inspiração, como buscar inspiração, como ter a inspiração divina para suas criações. Óbvio que aqui a gente vai estar falando, pensando mais nesse caminho aí da ilustração, um caminho mais artístico, mas eu acho que toda a área artística ela acaba se aproveitando ali da mesma fonte de inspiração, que não é uma só, né? São várias fontes que a gente precisa ali sempre buscar para alimentar a nossa essência como artistas e aí criar coisas. Então, eu acho que não só para quem é ilustrador ou para quem quer ilustrar, mesmo que não seja profissionalmente, mas para qualquer área de criatividade, que use muita criatividade, que use muita criação, são dicas bem legais. Uma coisa que eu acho que é bem importante de deixar claro é que, diferente do que as pessoas imaginam, a criatividade ela não é algo que você nasce com ela e é divino e mágico. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Obviamente algumas pessoas já têm ali uma sensibilidade melhor e mais ágil em relação a esse tipo de coisa. Todo mundo consegue exercitar alguma atividade e fica bom nela com o tempo. E a criatividade, ela é uma atividade. Seria como um músculo que você está trabalhando ali na academia. Todo mundo consegue treinar. Se treinar por muito tempo, você vai ter ali o músculo trabalhadinho para aquilo, porque você está treinando ele. E a criatividade é mais ou menos da mesma forma. Quanto mais você explora a criatividade, quanto mais você busca ali inspirações para suas criações, mais você vai ter ideias. E quanto menos você busca informação, menos você vai ter. Então, muito da criatividade, ela é sim pesquisa. A pesquisa ela é muito importante quando você está criando qualquer coisa, porque vai servir como ponto de partida para você, para qualquer tipo de desenvolvimento que você for fazer. Então, sim, apesar de parecer uma dica um pouco frustrante, talvez, para algumas pessoas, para você ter a criatividade, você realmente precisa trabalhar ela e pesquisar as coisas que você quer pesquisar para sua criatividade, principalmente para sua criação. O que você quer que seja referência para sua criação. E aqui lembra muito bem, a gente já vai voltar nesse assunto, mas é para deixar bem ressaltado que referência é totalmente diferente de plágio, tá? Então a gente já vai falar desse assunto, mas bora então para as dicas mais práticas aqui de como buscar essas referências, de onde buscar essas referências e como aí trabalhar a sua criatividade no dia a dia. Como eu disse, a primeira dica foi pesquisa, então a segunda é literalmente andar pela rua e observar as coisas. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre fiz, eu acho que eu sempre tive essa... os meus pais sempre incentivaram muito essa atividade de você prestar atenção no mundo ao seu redor e não simplesmente andar na rua ignorando tudo que está acontecendo. Nessa situação, né, dos meus pais sempre estarem ali falando pra gente observar as coisas, aconteceu que eu fiquei apaixonada pelo céu e pelas estrelas, então eu tô sempre fotografando. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sempre tô postando os diferentes céus que aparecem aqui na minha janela, ou então
Eu tô sempre tentando fotografar a lua, apesar de até hoje as minhas tentativas terem sido todas muito frustradas. Gente, eu sou apaixonada pelo céu, pela lua e pela rua, pelas plantas e você observar tudo. E não só isso. Eu acho que a referência ela tá em muitos detalhes pelo mundo. Então, às vezes, um prédio abandonado, uma calçada que tá tomada por plantas, tudo isso são detalhes do dia a dia que fazem a vida ser uma vida, né? Fazem as coisas serem orgânicas e estar acontecendo sempre, independente do que a gente faça ou não, que faz o mundo ser um mundo, né? Então é muito importante você prestar atenção nesses pequenos detalhes. Uma casa que às vezes não tem um design moderno, mas ela é antiga e ela tem aquele charmezinho dela, sabe? Ou então uma casa com um design moderno, o que você pode trazer de inspiração, aquela imponência, enfim. É você realmente prestar atenção nas coisas do dia a dia, porque a gente muitas vezes passa muito desapercebido por isso e às vezes nem percebe que a gente vê coisas incríveis durante a rua e durante o nosso caminho aí pela rua. Você não precisa necessariamente sair dos seus percursos do dia a dia, você pode olhar ali os lugares que você já passa. Você já prestou atenção nos lugares que você passa? E também, às vezes, se você já presta atenção, que tal tentar mudar o caminho, mesmo que seja um caminho um pouco mais longo? Pode ser que você encontre ali uma surpresa legal de inspiração, né? Obviamente sempre tomando cuidado aí com os caminhos perigosos das ruas, mas se você tem uma opção legal que é segura, vale a pena fazer, sabe? Pra você ter ali uma quebra até do padrão que você tá vivendo ali no automático. A gente tem muito esse negócio de cair no automático, então tem que tomar cuidado mesmo no dia a dia. É difícil porque é bom você ter uma rotina e ao mesmo tempo é bom você quebrar ela de vez em quando. Então fica ligado aí nas coisas que tá acontecendo no seu dia a dia. Eu acho bem bacana. Então é prestar atenção no mundo, nas coisas, nos animais que você vê por aí, nos pássaros, no céu, como eu disse. Então assim, é realmente ter sensibilidade em olhar para as coisas. Eu acho que é muito importante. So beautiful. A terceira dica é ver filmes. Eu acho que é legal ver filmes que a gente gosta, nos gêneros que a gente gosta, mas é importante também assistir filmes diferentes que a gente não está acostumado. Porque às vezes é lá que está guardando uma inspiração que você não estava prestando atenção. O filme, ele tem muitas questões, muitas camadas que a gente pode utilizar como inspiração. A história em si, o roteiro em si, a atuação dos atores em si. E tem muito estímulo visual, muito estímulo musical ali acontecendo. E essas são coisas muito importantes. Então, toda a direção de arte, todo o figurino, você entender a cartela de cores dos filmes, sempre são coisas muito assertivas. Nenhum filme nunca é feito simplesmente porque eu fiz porque eu queria assim. Não, tudo é sempre muito bem pensado. Cada pedacinho do filme, tudo que aparece dentro de um filme apareceu porque o diretor de arte e toda a galera ali da produção queria que aquilo aparecesse. Então, os filmes, você olhar o filme além do que está acontecendo ali da história, você realmente prestar atenção na estética do filme, em como a música acompanha aquilo. Tudo isso, toda essa composição de filme, ela é muito inspiradora. Então, com certeza você ficar preso muito num único tipo de filme pode não te trazer muita inspiração ao longo do tempo. Então é legal, mesmo que você não goste, de vez em quando assistir um filme que tá fora ali da sua zona de conforto, porque você pode ter inspirações legais ali. Por exemplo, eu não sou muito fã de filmes de terror, mas de vez em quando eu gosto de assistir porque eu acho que é importante eu quebrar um pouco essa regra de tipo só ver filmes de estilo X ou Y, pra gente ter sempre referências diferentes, vivências diferentes, olhares diferentes. E é muito legal porque dentro de cada filme você também consegue ver a visão estética de cada produção, de cada diretor. Geralmente você consegue linkar um filme com o outro. Tem filmes, tem diretores que tem muito essa estética completamente ali afirmada, né? Por exemplo, o Tim Burton, ele tem uma estética que você vê de longe, você sabe que é dele. O Tarantino também, ele tem muito disso, as músicas, né? Então, é tudo muito
conectado, ele tem um estilo, assim como a gente tem um estilo de desenho, eles têm um estilo de filme, né? Então é muito legal você buscar inspiração em outras artes. E o cinema é uma delas. Hey, you wanna see a movie? Mas, obviamente, o cinema não é a única arte ali que a gente pode buscar inspiração para as nossas artes. Eu acho que a leitura, o hábito da leitura é algo muito legal também, porque diferente dos filmes a gente não tem um estímulo visual, então a gente tem que imaginar muito. Então ler é pura imaginação, por mais que a história já esteja ali, você tem que imaginar como que é o cenário, como que são os personagens, porque você não tá vendo, você tá lendo, você tá lendo as descrições. Então a leitura é um exercício muito legal para você realmente imaginar, você conseguir trabalhar a sua imaginação independente do que você está vendo, porque muitas vezes o filme é muito legal, é muito bom a gente buscar referência dentro de filmes, mas muitas vezes está pronto ali, então pode cair no plágio, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pode cair no plágio ao invés de você realmente fazer algo novo em cima daquela inspiração. E já quando a gente fala de livro, a gente tem que imaginar tudo, então é bem legal e é engraçado, assim, por exemplo, se fizer o exercício de duas pessoas lerem um livro e desenhar o personagem do livro, né, o principal, enfim, qualquer personagem ali do livro, provavelmente vai ter as características parecidas ali, porque você tá lendo a descrição, mas no final das contas vai ser diferente, porque cada um imagina de um jeito, apesar de a gente estar lendo a mesma descrição. Então é muito legal ler livros de histórias, histórias fictícias, histórias reais, tudo isso, independente do tipo de livro, ele trabalha muito a imaginação, então é bem importante e é um hábito bem legal de se ter. Inclusive é algo que eu tô tentando colocar de volta no meu dia a dia, porque eu dei uma rompida grande aí com a leitura, mas estou voltando, então se você quiser deixar alguma dica de livro que legal também pra ler, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu leio aí em breve. All in your imagination. Como eu disse, não é só os filmes e também os livros que são o tipo de arte que a gente pode se inspirar, mas outras artes também. Estar, assim, em meio artístico é sempre muito importante. Então, visitar museus, tem muito museu que ou é acessível o valor ou então até é gratuito, tem dias gratuitos. Provavelmente tem algum museu aí na sua cidade que você consegue visitar e de vez em quando tem algumas obras diferentes, algumas exposições diferentes. Isso é muito legal para você interagir ali com as pessoas e até com a obra de arte e ver pessoalmente. Isso é muito legal. Ver vários estilos também é importante. Você buscar referência ali de outras técnicas de arte, então não precisa necessariamente ser uma exposição de quadros, pode ser uma exposição de esculturas. Tem vários tipos de obras que as pessoas fazem e é sempre muito importante estar conectado com esse universo, porque ele alimenta muito a nossa imaginação, alimenta muito nossas referências e dá um gás também. Eu não sei vocês, mas eu amo ir em exposições e, sabe, ver cada pedacinho, olhar, imaginar o que a pessoa estava pensando quando fez ali aquela obra, ler os textos que estão ali na exposição é sempre muito importante, porque vai dar muita informação pra gente. Então é algo que eu amo, amo, amo. Se alguém souber alguma exposição aqui no Porto, ou perto aqui da região do Porto, me fala, porque eu quero muito ir. E... ai, gente, é muito importante estar perto de arte pra você criar arte também, sabe? E criar um vínculo aí com as pessoas também é legal. It's a work of art. A nossa sexta dica, ela é uma dica assim que eu acho que você já deve ter ouvido falar, enfim, até o próprio Pinterest ele tem essa ideia ali de montar o mood board, né? Você tem um quadro de inspiração ali, ou da estética que você quer ter. E é muito comum as pessoas falarem sobre isso. E por que é tão comum? Porque realmente faz diferença, é importante. A partir desse quadro todo de inspiração que a gente monta, a gente pode tirar a cartela de cores, então o que está presente ali dentro das referências que você tem buscado. A gente pode tirar texturas, formas,
proporções, tem muita coisa que você pode tirar de dentro de um quadro de inspiração que você faz, e ele não precisa ser necessariamente digital. Você também pode buscar recortes de coisas, de revistas, de jornal, e folhas secas e coisas, e, enfim, tecidos, coisas que você pode usar ali para criar o seu mood board físico também, e você atrelar junto com o digital, que você também pode fazer. E tudo isso criar uma grande área de inspiração que vai te dar muita referência. Então, o quadro de inspiração, ele realmente é muito importante por causa disso. Eu acho que eu não conheço nenhuma área de criatividade que não tenha o mood board como um dos principais exercícios de criatividade que a gente tem. Então, realmente é muito funcional e é muito importante. E é como se todas aquelas dicas que eu dei anteriormente, elas fossem fazer parte desse quadro. Então, por exemplo, você estava andando na rua, tirou uma foto de uma calçada, tirou uma foto de um prédio, viu alguma coisa diferente, um passarinho diferente, você tirou foto disso. Tudo isso vai fazer parte do seu mood board, sabe? Se você ler um livro, você vai escrever uma frase desse livro nesse seu quadro. Se você viu um filme, você vai tirar uma foto e colocar a referência, ou pegar toda a cartela de cor do filme, qualquer cartela de cor e colocar ali. Tudo isso vai te dar inspiração para o seu quadro. Então, realmente é muito importante a exposição que você foi ver. Tudo isso você pode ir num grande espaço de inspiração que vai visualmente te ajudar ali a escolher qual que vai ser a sua próxima arte. Falando assim, parece que é sempre uma coisa muito difícil, o processo é sempre muito grande, enfim. Mas, quando a gente está falando, por exemplo, de uma coleção de um produto, até falando um pouco do meu background ali de moda, né? Quando a gente está falando de uma coleção de roupas, por exemplo, a gente realmente faz esse exercício ao longo de um período ali, né? 6 meses de criação. Hoje em dia já é um período menor, mas enfim, a média ali é uns 6 meses de criação de uma coleção. Então sim, é um processo demorado nesse aspecto, mas quando a gente está falando de artes pessoais ou estilo artístico, ilustração, eu tô falando de você criar um mood board meio que fixo, sabe? E você vai alterando ele conforme o tempo vai passando. É como se todas as suas referências estivessem no mesmo lugar para você entender o que você quer, o que você quer transmitir, como que você quer que sua arte seja, até para você escolher a cartela de cor dos seus desenhos e sempre criar uma estética parecida. Então, não é necessariamente algo que você vai fazer o tempo inteiro para cada desenho, não é isso. É claro que se você toda vez quiser fazer, você pode fazer, é livre, sempre é livre. Mas é algo que você vai fazer para criar o seu universo ali de criatividade particular, né? Então a gente não tá falando de algo que você vai fazer para cada desenho, mas sim pro seu todo criativo. Oh, wait. This is interesting. A 7ª dica, ela é uma dica muito básica, que é realmente, como eu já até comentei, o Pinterest, que é um próprio espaço ali de mood board, o Instagram como referência de outros artistas, enfim, de fotografia, vários produtores de conteúdo que fazem coisas incríveis por lá, enfim, e outras redes também. Eu acho que é uma dica muito básica porque a gente já consome tudo isso muito durante o nosso dia a dia. E eu acho que é importante sim você ter todas essas ferramentas, afinal a gente não estaria aqui se não tivesse essas ferramentas, mas é importante dosar o que você está realmente buscando como referência ou que você está só sobrecarregando a sua criatividade e acabar juntando um monte de coisas que no final você não vai fazer, sabe? Eu sofro disso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu deixar, eu faço uma avalanche de referências que não faz o menor sentido uma coisa com a outra e no final não me ajuda, só me atrapalha, me dá ansiedade e você fica preso ali no limbo do Instagram e do Pinterest procurando referência eternamente e nunca chega em lugar nenhum. Então, é uma dica básica porque sim, a gente precisa, são ferramentas ótimas que a gente tem que usar no nosso dia a dia, mas tem que dosar o quanto que é saudável ou não o que você tá buscando ali. Be careful, both of you. E aí a nossa 8ª dica é uma dica que eu gosto muito porque eu acho que a criatividade ela vai além das inspirações estéticas. Eu acho que a nossa
energia toda ela tem que estar alinhada ali com a criatividade. E a gente não é uma coisa só, nenhum ser humano é uma coisa só, nós temos várias faces da nossa vida, então nós somos muitas coisas e não tem como a gente simplesmente buscar referência e fazer só uma mesma coisa, a gente precisa variar. Então a 8ª dica é: tenha experiências, vá atrás de viver, sabe? Acho que é muito importante. Então, experiência culinária, e não tô falando de restaurante caro, eu tô falando de você cozinhar uma coisa diferente na sua casa, ver uma receita, adaptar, buscar ali uma inspiração para uma coisa básica da nossa vida, que é comer. A gente precisa comer, então é legal você estimular a sua cabeça na criatividade dentro da cozinha. Isso é uma área assim que eu sou apaixonada por cozinhar e por comida também, no caso, mas é uma área que eu acho que assim, me estimula muito. Eu fico muito, sabe, os cheiros, os sabores, e você testar é muito legal. E eu sei que tem gente que talvez não goste de cozinhar, mas você pode buscar outras coisas. Se você não gosta de cozinhar, vai buscar um esporte. A gente precisa se movimentar, a gente precisa, sabe, colocar o corpo para trabalhar. A gente não foi feito para ficar sentado no sofá ou numa cadeira de computador o dia inteiro. A gente precisa se movimentar. Então, eu sei que é necessário, eu sei que a gente precisa ficar na cadeira ali para trabalhar muitas vezes, mas aproveita o final do dia ou o começo do dia, vai caminhar, vai respirar fora de casa, fora do escritório, sabe? Ou fora da escola também, se for o caso. Vai andar de bicicleta, andar de patins, vai fazer, sabe, outras coisas que movimente o corpo, porque movimentar o corpo é movimentar a alma e é movimentar a mente, então a gente precisa dessa movimentação. Qualquer passeio num parque, ele pode ser um grande exercício de inspiração ali, criatividade. Então, lembra disso, a gente não tá trabalhando a criatividade só quando a gente tá desenhando ou criando algo que automaticamente a gente imagina que é algo criativo, né, como o desenho. Mas a criatividade, ela tá com a gente o tempo inteiro, então a gente precisa exercitar todas as nossas áreas da vida para sempre sermos criativos e não cair ali numa mesmice de fazer simplesmente porque a gente está acostumado a fazer daquele jeito, ou porque, enfim, sempre foi assim, a gente nunca pensou em mudar, sabe? Então é legal você sair do seu básico, do que você simplesmente faz o tempo inteiro. I think I'm quite ready for another adventure. A 9ª dica é organizar o lugar que você trabalha. Essa parte também pode ser óbvia para algumas pessoas, mas talvez para outras não. E muitas vezes estar no meio de um caos pode bloquear a sua criatividade. E eu digo isso pra mim. Se eu tô com tudo muito bagunçado na minha mesa, no meu quarto, na minha sala, enfim, eu fico um pouco travada, eu preciso arrumar antes de começar. Então é sempre bom tentar manter uma organização para você não se bloquear, às vezes por excesso de coisas que te incomodam ali no meio do caminho, sabe? Então é só realmente organizar, deixar as coisas limpas, deixar as coisas nos seus lugares para você não viver num caos. Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar quando tá desenhando, gosta de trabalhar com tudo muito bagunçado, espalhado. E tudo bem se o seu processo criativo é esse, legal, ótimo, faça. Mas é legal no final você limpar tudo, você arrumar tudo, pra você poder no dia seguinte ali ter o lugar todo arrumadinho, organizado, pra você fazer de novo e começar de novo sua bagunça organizada. Making a mess. 10ª dica é não ter medo de errar. Essa é uma dica inclusive pra mim. Na verdade, acho que todas essas dicas são pra mim. Eu vou voltar aqui quando eu estiver sem criatividade e sem inspiração pra ver o meu próprio vídeo. Mas é verdade, gente. A gente não pode ter medo de errar, porque tudo bem, a gente não precisa... A gente não é perfeito o tempo inteiro, não tem como ser perfeito o tempo inteiro, o nosso desenho também não. E tá tudo bem, a gente pode simplesmente virar a página do caderno e desenhar de novo e treinar de novo. Eu acho que o erro, ele faz parte, ele precisa estar ali pra gente saber que, putz, na próxima eu vou fazer diferente.
E a gente só consegue acertar se a gente treinar muito, e nesse treino a gente vai errar muitas vezes, então não tenha medo de fazer errado, tenha medo de não fazer. Acho que essa é a parte que a gente tem que ter medo. Agora, fazer errado não, aí tudo bem. A gente pode errar 2, 3, 4, 1000 vezes, não tem problema, desde que a gente esteja disposto a continuar até acertar. I see in your eyes the same fear that would take the half of me. E o extra aqui que eu tenho no final, então, que é uma dica, mas não exatamente sobre inspiração, mas que no final acaba sendo também, é com plágio. Eu falei aqui no comecinho do vídeo sobre isso, eu falei que a gente ia voltar sobre esse assunto. E referência é diferente de plágio. O plágio é quando você copia, não dá crédito, fala que é seu, algo que não é. E isso é muito errado, a gente não pode fazer isso, a gente tem que realmente reprovar toda e qualquer pessoa que faça esse tipo de situação, porque não é legal. A inspiração você pode pegar pensando em cores, em texturas, em formas. Agora, você copiar exatamente um desenho ou um design, ou seja lá o que for, e falar que é seu, isso tá errado. Você tá, muitas vezes pode até ser processado, dependendo ali da pessoa que você tá copiando. Existe a situação de que você pode usar como estudo e replicar exatamente a obra como ela era, mas você dá os devidos créditos e você deixa bem claro de que é um estudo. E não necessariamente nesses casos você precisa divulgar. Então, se você fez um desenho de estudo, você pode guardar ele só pra você e tá tudo bem. Agora, divulgar num portfólio ou algo do tipo, falando como se fosse seu, aí é bem complicado. Você vai perder credibilidade, porque é muito difícil. Aquela história de que a mentira tem perna curta, né? Uma hora sempre vem, então toma muito cuidado, porque realmente o plágio, ele não é uma prática bem vista por ninguém, né? Ninguém quer ter o seu trabalho plagiado. Agora, você saber que você é inspiração para outra pessoa, isso é muito legal. Então você pode ter artistas que você segue, que você acompanha, que você busca como inspiração para sua arte, mas você ter o seu próprio estilo, até porque no final das contas é muito legal você ter seu próprio estilo, você ter sua própria criatividade, sua própria identidade ali num desenho, né? Eu acho que não tem preço quando alguém fala assim, eu tenho certeza que esse trabalho é seu. Esse não tem preço, é muito legal. That's great, see, you're getting it. É isso, gente. Hoje a gente falou então essas 11 dicas aqui que eu dei pra vocês sobre inspiração e criatividade. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários que outros tipos de vídeos vocês gostariam de ver. Se você gostou, se você acha que esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal pra não perder nada. Eu sei que eu estou pulando alguns dias, como eu falei no último vídeo. Eu estou fazendo um curso, então eu tô meio que dividindo o meu tempo conforme eu consigo entregar aqui. Mas não, eu não desisti do canal, eu não desisti da produção de conteúdo aqui. E estou com vocês aqui sempre que possível, tendo voltar mais. E como eu disse, tenho alguns planos aí pro final do ano que eu acho que vai ser bem legal. Pelo menos eu estou muito empolgada, não posso falar muito ainda, mas vem. E é isso, gente. Então, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!